Eu sou Marina, tenho 25 anos, e hoje vou contar uma história que nem nos meus sonhos mais loucos eu poderia imaginar. Tudo começou numa manhã ensolarada de sábado, quando meu namorado, André, me ligou com aquela voz doce que sempre me faz sorrir. Ele disse que tinha uma surpresa para mim e que eu deveria ir à casa dele naquela noite. A empolgação tomou conta de mim, e eu mal podia esperar para descobrir o que ele estava planejando. Nossa relação era especial. Nos conhecíamos desde o ensino médio e, apesar de algumas briguinhas bobas, construímos algo sólido e verdadeiro. André era o tipo de cara que toda garota invejaria, e às vezes eu me surpreendia por tê-lo ao meu lado. Ele trabalhava numa empresa de tecnologia, sempre ocupado, mas nunca deixava de arranjar tempo para mim. Naquela noite cheguei à casa dele cheia de expectativa, imaginando qual seria a surpresa. André me recebeu com um sorriso brilhante e me abraçou forte. Tenho que trabalhar cedo amanhã, mas queria que você ficasse. Que tal dormir aqui? Sugeriu. Meu primeiro impulso foi dizer sim, mas fiquei preocupada que minha presença pudesse atrapalhar no dia seguinte. Ele insistiu que estava tudo bem e que aproveitaríamos a noite juntos. Enquanto estávamos na sala, não pude deixar de notar como o pai dele, o Sr. Santos, me olhava constantemente. Era um homem forte, maduro, com um olhar profundo que sempre me deixava desconfortável. Ao longo dos meses, percebi como ele acompanhava meus movimentos, como se estivesse analisando cada passo que eu dava. Tentei ignorar, convencendo-me de que era só coisa da minha cabeça. Antes daquele dia, as coisas já vinham tomando um rumo estranho. O Sr. Santos sempre me olhava de um jeito diferente. Seus olhos pareciam ter um ímã que me atraía, mas eu tentava ignorar. Com o passar dos dias, esses encontros de olhares intensos ficaram mais frequentes. Sempre que ele estava por perto, fosse na sala ou na cozinha, eu sentia seus olhos seguindo cada movimento meu. Era como se ele quisesse ler meus pensamentos, e aquele olhar me dava arrepios. Lembro de uma vez que estava ajudando a Dona Clara, mãe do André, a preparar o jantar. Enquanto dobrava os guardanapos, sentia o olhar intenso do Sr. Santos sobre mim. Fiquei desconfortável, mas só consegui dar um sorriso nervoso e manter a conversa, enquanto minha mente girava num redemoinho de perguntas. Apesar do desconforto, segui com minha vida. André e eu continuávamos sendo um casal feliz, e eu tentava me concentrar na nossa relação, ignorando os olhares do Sr. Santos. Mas os momentos estranhos só aumentavam. Às vezes, quando estávamos todos na sala assistindo a um filme, o Sr. Santos e eu acabávamos sozinhos na cozinha, e nossas conversas ficavam mais pessoais. Não sei exatamente quando as coisas começaram a mudar, mas cada encontro casual na casa se tornava um jogo perigoso de olhares e palavras sussurradas. Eu sabia que estava cruzando linhas que não deveria, mas a atração que senti era difícil de resistir. Chegou o dia em que dormi na casa do André. Depois do jantar, estávamos todos na sala, aproveitando uma noite em família. Decidimos assistir a um filme, e enquanto nos ajeitávamos no sofá, a tensão no ar era palpável. Por fim, André e eu decidimos descansar. Enquanto íamos pro quarto, senti um nó no estômago. Tudo parecia normal, mas havia uma tensão que me deixava nervosa. Entramos no quarto, André fechou a porta e me olhou com aquele sorriso que sempre me fazia sentir especial. Deitamos e conversamos sobre planos futuros e coisas leves. Tentei manter a conversa fluindo, mas não conseguia parar de pensar nos olhares do Sr. Santos e no peso do que estava acontecendo entre nós. O quarto parecia cheio de segredos, e minha mente não encontrava paz. Na manhã seguinte, o despertador do André me tirou dos meus pensamentos. Ainda sonolenta, sabia que ele precisava trabalhar cedo. Ouvi seus passos enquanto ele se arrumava. Depois, ele se inclinou e me deu um beijo suave na testa. Vou trabalhar, amor. Não quero te acordar, descansa mais um pouco, disse baixinho. Senti uma tensão crescente ao ficar sozinha na casa com os pais dele. Quando André saiu, a realidade da situação me atingiu com força. Eu estava sozinha na casa dos meus sogros, e a sombra do que vinha acontecendo com o Sr. Santos ainda me perseguia. Decidi enfrentar a situação, tomei banho e me arrumei para o dia. Quando abri a porta do banheiro para voltar ao quarto do André, o mundo pareceu parar. O Sr. Santos estava lá. Nos olhamos num momento de puro desconforto e surpresa. Seu olhar me percorreu de cima a baixo, e senti minha pele se arrepiar sob seu escrutínio. Em vez de se afastar, o Sr. Santos começou a flertar comigo. Era como brincar com fogo, mas eu não conseguia resistir.
A conversa ficou mais intensa, cheia de duplos sentidos e gestos sugestivos. De repente estávamos frente a frente, e o ar parecia carregado de eletricidade. Um toque, um gesto cheio de desejo e tudo mudou. Nossos lábios se encontraram num beijo apaixonado que desafiava todas as regras. Nos separamos, ambos ofegantes. O peso do que fizemos era palpável. Naquele momento a porta se abriu de repente. Era a Dona Clara. Sua surpresa virou confusão e depois, decepção. Senti o mundo desabar ao meu redor. Dona Clara olhou de mim para o marido com raiva e tristeza. A confrontação começou com um silêncio constrangedor, e eu me senti uma intrusa em meio a uma briga que não deveria presenciar. Ela me olhou diretamente e suas palavras foram um sussurro doloroso. Pensei que você fosse parte da nossa família, Marina. Nunca imaginei que faria algo assim. A culpa e a vergonha me consumiram. Tentei me desculpar, mas minhas palavras se perderam entre as lágrimas. Dona Clara saiu, deixando a mim e ao marido num silêncio esmagador. O rosto dele estava cheio de tristeza e culpa. Isso não deveria ter acontecido, Marina. Foi um erro grave, disse com a voz embargada. Dona Clara voltou com uma determinação firme. Peço que você saia desta casa. O que você fez é imperdoável. Com lágrimas e o coração partido, juntei minhas coisas, sabendo que não havia como reparar o dano que causei. Depois daquele dia devastador, minha relação com André e sua família desmoronou. Tentei explicar o ocorrido, mas a confiança estava quebrada. A culpa e a vergonha me atormentaram, e minha reputação ficou manchada. Tentei seguir em frente, mas o vazio no meu coração e o julgamento das pessoas ao meu redor tornaram quase impossível encontrar paz. Essa experiência deixou uma marca indelével na minha vida, e enfrentei as consequências com o peso das minhas ações no coração.